Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para vocês. Sejam todos bem-vindos. Vamos juntos até meio-dia, rolando a bola a caminho do gol. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta acerta a contratação de Jonas Toró do Botafogo. Atacante de 25 anos chega por empréstimo do Pantera com contrato até o final da temporada. Desde 2023 na equipe de Ribeirão Preto, Toró tem apenas 2 gols e 3 assistências em 55 jogos disputados. Diretoria busca concretizar renovação com Emerson nos próximos dias. Contrato do zagueiro e volante se encerra no dia 30 de abril. Guarani não receberá compensação financeira e nem manterá percentual dos direitos econômicos de Gabriel Mesquita pela transferência do goleiro ao Paysandu. Bugre apenas deixará de pagar os salários do atleta até o final do contrato. Pablo Baianinho tem documentação regularizada no BID e fica à disposição para a estreia contra o Maringá. Novo Horizontino encaminha acerto com o técnico Humberto Louser após demitir Eduardo Batista. Treinador de 45 anos é um desejo antigo do executivo de futebol Michel Alves. Com gol de Richard Rios nos acréscimos, Palmeiras vence o Sport em Cristal, no Peru, pela primeira rodada da Libertadores. Verdão não vencia e não marcava desde a semifinal do Campeonato Paulista contra o São Paulo. De Bruyne anuncia a saída do Manchester City. Meia belga de 33 anos vai deixar o clube no final da temporada, quando se encerra o contrato. Bandeirantes. Mande a sua mensagem para cá, participe do programa 97102-1493. É o WhatsApp à sua disposição, 97102-1493. Mande a sua mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare
Evite fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3 apenas R$ 22,99. Siga o Instagram @Aeropisos e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a vitória na estreia da Copa Libertadores da América. Jogando em Lima, no Peru, o Verdão bateu o Sporting Cristal pelo placar de 3-2. O Palmeiras atuou com Everton, Bruno Fux, depois Mike, depois Giai, Gustavo Gomes e Mikael, Felipe Anderson, depois Richard Rios, Lucas Evangelista, depois Luigi, Emiliano Martínez e Piquerez, Facundo Torres, Estevão e Vitor Roque, depois Flaco Lopes. A equipe do técnico Abel Ferreira. Já o Sporting Cristal de Guillermo Farré, com Henriques no gol, Chaves, Franco Romero, Leandro Sousa e Lutider, depois Cabedios, Pretel, depois Whitson, Tavarra, Santiago Gonzalez e Castro, depois Misael Sousa, Ávila, depois Alarcon e Calterúcio, depois Fabrício Loura. A equipe do técnico, como eu disse, Guilherme Farré. Os gols do jogo. O time do Palmeiras abriu o placar do primeiro tempo com Estevão. O Sporting Cristal empatou com Pretel a 21. O Palmeiras, de novo na frente com Piquerez, cobrando o pênalti a 36. Távara empatou aos 38, mas Richard Rios, aos 46 minutos do segundo tempo, definiu a vitória do Palmeiras pelo placar de 3-2. O jogo, que teve a arbitragem do argentino Darío Herrera, deu Palmeiras 3 para o Verdão, 2 para o Sporting Cristal, primeira rodada, fase de grupos da Copa Libertadores. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Legal, minha gente. Estou voltando aqui. Falar rapidamente de Fórmula 1, tá? Nós teremos treino livre hoje à noite, sexta-feira, 23h20. É o treino livre 3. O classificatório vai ser na madrugada de sábado, 2h15 da manhã, Grande Prêmio do Japão. Fórmula 1 é aqui na Band, você sabe, nos canais Band Esportes também. A corrida vai acontecer domingo, 1 da manhã. Então, para você que gosta de Fórmula 1 e também gosta da madrugada, é uma boa pedida. Grande Prêmio do Japão vai ser sensacional mais uma vez, com Sérgio Maurício e grande elenco aqui na Band. Vamos lá, vamos atender aqui, meu caro Leandro, meu caro Capucci, os ouvintes. Como é triste ver o que esses dirigentes estão fazendo com o Guarani. Não consegue fazer um contrato para beneficiar o clube. Exemplo é o goleiro, Hélio Martinelli. Aí a desculpa é o seguinte, vamos economizar no salário. Meu Deus do céu, vamos ter que contratar outro? E vai contratar um pior do que esse? Vai custar mais barato? Eu não consigo entender, sinceramente. Não teve jeito de segurar o Gabriel Mesquita, Gildo Neto? Acho que não, né? Ou eles não quiseram. Tem essa possibilidade. O Gleger tem uma informação que o Guarani não estava muito satisfeito com o Gabriel Mesquita. Não é a minha opinião, por exemplo.
Bom dia, caro amigo. Estamos em compasso de espera para o início da Série C. Hoje minha participação vai para reiterar o meu respeito pelo amigo e a admiração pelo trabalho. Muito obrigado. Claro, isso é extensivo a toda a equipe. Mas para não fugir à regra, digo aos clubes de Campinas, cuidado. O que já é ruim pode ficar pior. Que em 2025 Campinas não tenha mais do mesmo em termos de futebol. Isso ninguém aguenta mais. Vamos aguardar. Um abraço, Wagner. Sempre muito gentil comigo aqui. Um abraço para o Carlos Matozinho, que está todo dia ligado. Se a Ponte Preta contratou outro atacante, isso pode significar que tem alguém de saída. Ou não exatamente, Alê. Não exatamente. Agora, eu não consigo entender. Tenho o maior respeito, tomara que ele dê certo. Já aconteceu muitas vezes de contratar um jogador com pouco currículo ou com um currículo não recomendável e dá certo. Agora, 55 jogos, 2 gols apenas, a estatística explica, o cara é atacante. Mas ele recompõe. Vamos ver. Tudo bem, tudo bem. Nossa, que vazia está esse... Vazia? Não entendi bem. Até o Mesquita, que não é nenhum Brastemp, prefere vazar. Imagina a balbúrdia que isso ou que está isso. Só falta ir atrás de um goleiro de 1,50 m lá no Japão. É pra acabar mesmo. Carlos do Castelo. Não, isso não vai acontecer, não. CH, vaidade e mentira o que fazem com a torcida do Guarani. Pagaram o investidor referente ao jogo do Palmeiras? Nenezini é bugrino, por que ele não cede alguns jogadores para o Guarani? Claro que não. Eu não entendi, cara. Deixa eu ver como é que é teu nome, que você não se identificou aqui. É o Edson Luiz. Bom, ele é bugrino, Nenezini, só que ele trabalha com isso. Como é que ele vai ceder jogador pro Guarani de graça? Isso é um negócio da vida dele, apesar do coração e da paixão que ele tem pelo Guarani. São coisas diferentes. Paixão é uma coisa, negócio é outra. Bom dia, CH. Ainda não caiu a ficha de que iremos disputar a Série C. Vergonhoso. Caio Queiroz. É difícil de aceitar, viu? E o José Alexandre Bernardes... Gostei da contratação do Toró, é bom jogador, vai dar certo na Macaca. Alex, do São Fernando, não sei se você está falando sério ou se você está sendo irônico. De qualquer maneira, está registrada a sua opinião. 11h45 agora. É hora da Ponte na Band. Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que está se reforçando para a sequência da temporada, a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, acertou a contratação de mais um reforço, atacante, hein? Jonas Toró, pertence ao Botafogo, tem 25 anos, chega por empréstimo do time de Ribeirão Preto até o final da temporada. Lá no Botafogo, ele estava desde 2023, marcou apenas 2 gols e 3 assistências em 55 jogos disputados, mas quer melhorar esses números com a camisa da Ponte Preta, sendo opção para o técnico Alberto Valentim. E enquanto acerta com jogadores vindos de fora, também há preocupação com relação a renovações contratuais, né? A bola da vez para renovar o contrato é o Emerson, zagueiro, capitão do time na disputa do Campeonato Paulista. O contrato dele está vencendo agora no dia 30 de abril. Ele, que também joga como volante, é prioridade como renovação da Ponte para a sequência da temporada. A Macaca estreia na Série C no outro fim de semana, jogando fora de casa contra o Figueirense lá em Santa Catarina. As informações da Ponte Preta aqui no Nossa Área. E o Silvio tá me perguntando se eu acho que o atacante vai retornar bem hoje. Silvio, não sei, cara. Eu espero que sim. A Ponte precisa muito dele. Mas eu não sei como é que ele tá, né? Se ele vai voltar confiante, se ele vai pisar no acelerador, se ele vai jogar com medo, porque a contusão foi séria. Eu espero que ele volte bem. Agora, certeza eu ainda não tenho, tá bom? Valdemir Gomes, chegando para comentar a Ponte. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes.
Macaca aí tentando os últimos ajustes, tentando a renovação do Emerson, que eu acho importante, fez um ótimo campeonato paulista, jogando como zagueiro, mas é um jogador eclético que atua também como volante. E isso é muito importante na formação do elenco. E aí vem hoje a informação do Toró. Toró foi revelado pelo São Paulo, né? Eu acostumei a ver o Toró jogando um pouco mais atrás, como um segundo volante, aí ele foi amadurecendo na carreira e hoje ele é um jogador que atua de uma forma mais contundente, ofensivamente falando, é um jogador mais adiantado, mas é de composição de meio campo também, marca, ajuda muito, um jogador muito forte fisicamente, não tem lá uma técnica das mais apuradas, mas é um jogador que sabe jogar, que tem uma escola extraordinária, que é lá o CT de Cotia do São Paulo, já rodou, está um bom tempo no Botafogo e agora vem para a Ponte. Eu acho que vai ajudar muito. Não sei se entra e vira titular absoluto, mas no mínimo briga por titularidade em uma das 3 posições de ataque ou até mesmo numa das 3 de meio campo. Ele conhece bem os 2 setores de um gramado onde se pratica futebol. Toró, ele não chegou a ser em nenhum momento titular absoluto do Botafogo por um longo tempo. Às vezes titular, às vezes no banco, mas toda vez que entra, e eu acompanhei isso em vários jogos, inclusive contra as equipes de Campinas, ele dá uma incendiada no jogo. Não é um exímio artilheiro, não é fazedor de gols, é um jogador de força, mas taticamente extremamente importante, inclusive no momento em que a equipe não tem a bola, no combate e na recomposição. Acho que vai ajudar muito e é uma contratação que vem para compor o grupo, mas não é aposta. Vem para brigar, inclusive, por titularidade. 11h49 em Campinas. Ali eu estava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. De volta, Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações do Guarani. Bugre segue em Águas de Lindóia, se preparando aí para a Série C do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem jogo treino contra o Pouso Alegre. É a última movimentação, né? O último jogo treino aí antes da estreia na Série C, no outro fim de semana, na partida fora de casa, aliás, no Brinco, né? Contra o Maringá. E o Gabriel Mesquita, goleiro, vai sair? A tendência é que sim. Ele deverá ir mesmo para o Paysandu, lá vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e o Guarani não vai receber nenhuma compensação financeira, tampouco manterá percentual dos direitos do Gabriel Mesquita. A única questão, né, é que o Guarani vai ter aliviada sua folha salarial, já que não vai pagar os salários do jogador até o final do contrato. Então aí o Guarani não contará com o Gabriel Mesquita, que vai para Belém do Pará jogar no Paysandu. Com relação aos jogadores que chegaram, o Pablo Baianinho já está com a sua documentação regularizada, o nome dele já está no BID. Ele fica à disposição do técnico Maurício Souza para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série C. As informações do Guarani aqui no Nossa Área. Continua dando o que falar aqui a saída do Gabriel Mesquita, né? Tem muita gente, torcedores estão muito chateados com isso. Não que ele fosse uma unanimidade, mas, poxa vida, né? Será possível que não tinha possibilidade de continuar com o Gabriel? Não sei. Essa informação tida pelo Gleger aí, ela é de muita confiabilidade. E o Guarani também não fez muita questão de segurar. De qualquer maneira, vamos torcer para que a solução, a contratação, a chegada de um novo goleiro acrescente. 11h52, Valdemir Gomes, agora voltando para falar do Guarani. Fala, Tigrão. Bom, CH, sem meias palavras, né? Se o jogador tinha contrato com o Guarani, estou falando do Gabriel Mesquita, tinha contrato com o Guarani, saiu e não vai ter nenhuma compensação financeira e nem tampouco o Guarani ficará com qualquer tipo de percentual nos direitos econômicos do jogador,
Eu não vou medir palavras aqui, vou falar o que eu penso de forma clara e transparente, aliás, como sempre fiz. Acho que o contrato foi mal feito, foi mal amarrado. Mas o Guarani também não fez questão nenhuma de bater o pé, liberou o jogador. Se fez isso, tendo o contrato e tendo uma equipe interessada e que poderia mandar pelo menos algo de compensação financeira, que o Paysandu tem bala para isso, eu acho que foi mal negociado. Basicamente isso, contrato mal elaborado e rescisão mal negociada. Não tenho nenhuma outra palavra que expresse aquilo que eu penso com relação a essa saída do goleiro titular do Guarani na Série B do Campeonato Brasileiro e também no Campeonato Paulista. Com relação a outra notícia importante aí na pauta bugrina, já regularizado o Pablo Baianinho. Essa é muito boa, papelada em ordem, registro feito, BID, está à disposição para estrear. É ótima notícia porque nos últimos dias vem crescendo a expectativa em torno do futebol desse jogador e as informações passadas pelo próprio Guarani, né? Claro que através de fontes que não são públicas, de que o jogador vem agradando em cheio nos treinamentos e deverá ajudar muito. Então, muito boa notícia, boa sorte para o Pablo Baianinho, e a semana que vem a torcida vai poder verificar a estreia dele, se é que começa jogando, e fazer uma avaliação e conferir se essas informações de bastidores batem com a realidade e com aquilo que o jogador vai realizar dentro do campo. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo Prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Promoção é na Aeropisos. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 19,99. Argamassa AC3, apenas R$ 22,99. Siga o Instagram, @Aeropisos, e acompanhe as melhores ofertas. São 3 lojas em Campinas, região das Amoreiras, Ouro Verde e Jardim Satélite Íris. Tudo em 12 vezes sem juros. Aeropisos é o lugar. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar a Copa Libertadores da América. Ontem, o encerramento da primeira rodada da fase de grupos, jogando no Peru, o Palmeiras venceu o Sporting Cristal pelo placar de 3-2. Quem também venceu foi o Flamengo, jogando fora de casa na Venezuela contra o Deportivo Táchira. O Mengão, no segundo tempo, acabou vencendo seu adversário pelo placar de 1-0. No confronto brasileiro pelo Grupo F, Bahia e Internacional empataram pelo placar de 1-1. Vai começar o Campeonato Brasileiro da Série B, primeira rodada da Série B sendo realizada neste fim de semana. A competição, portanto, começa hoje às 7h com Goiás e Amazonas. 9h tem Paysandu e Atlético Paranaense, no mesmo horário Criciúma e Operário. Amanhã, 4h, Coritiba e Vila Nova, CRB e Chapecoense, 6h30 América Mineiro e Botafogo. No domingo, 19h, Ferroviária e Remo, Volta Redonda e Cuiabá, 8h Avaí e Novo Horizontino. E fechando a rodada, na segunda-feira, 7h, tem Atlético Goianiense e Atletique. Campeonato Brasileiro, Brasileirão Série A, segunda rodada, amanhã 18h30, transmissão da Rádio Bandeirantes, tem Corinthians e Vasco. No mesmo horário, Ceará e Grêmio, 9h, Botafogo e Juventude. No domingo, 4h, Fluminense e Red Bull Bragantino, Atlético Mineiro e São Paulo, também com transmissão da Rádio Bandeirantes, 6h30, Mirassol e Fortaleza, Inter e Cruzeiro, Vitória e Flamengo, Sport e Palmeiras. 8h30, domingão, tem Santos e Bahia.
E os jogos, né, são os jogos aí da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Amanhã vamos ter a definição do campeão paulista da Série A2, campeão paulista, portanto, da Série A2, com o jogo que será realizado na cidade de Indaiatuba. Às 15h tem Primavera e Capivariano. No primeiro jogo 0-0, lembrando que os dois times já conquistaram o acesso. E para finalizar, teremos a definição neste fim de semana dos dois times que vão garantir o acesso à Série A2 de 2026. Hoje, 19h, tem Marília e Sertãozinho. Primeiro jogo 2-0 para o Sertãozinho. E no domingo tem Monte Azul e Rio Branco em Monte Azul Paulista. Primeiro jogo foi 1-0 para o time do Monte Azul. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadaservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Carlos Henrique. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha um ótimo final de semana. E na segunda-feira voltaremos, sempre às 11h30 da manhã, para mais um Nossa Área.